Salve familia. Hoy estamos con White Diamond, episodio 5 de Steven, o título é Steven Branco vs Centípoda. Deixa seu like e seu comentário se vocês querem que a gente continue, É né? isso aí, família. Põe aí pra gente continuar aqui no YouTube. Pois é, gente, só vai depender do apoio de vocês. Então, sem mais... Let's go! Play. No último episódio paramos no capítulo em que Pérola deu um resumo a Steven do que são gens e do que são as Homeward Gens. O que deixou ele bem pensativo e o que nos leva para o capítulo atual, em que Steven, enquanto Pérola e Ametista estão treinando, lê que alguém perguntou do porquê ele não fala da Pérola Branca para as Crystal Gens, porque assim elas poderiam ajudá-lo a achá-la. E ele diz que não para de pensar nisso desde que chegou, só que a cada momento que passa ele pensa se é mesmo uma boa ideia. Ele começa a pensar profundamente, tendo uns flashes de episódios anteriores, da Pérola contando a ele sobre as Gens, sobre a Ametista falar que Gens não comem, lembrando que a Pérola Branca não comia nada, não entende nada de costumes humanos como a Homeward Gen não entenderia, lembra como foram agressivas e precipitadas com ele quando chegou só por ter uma pedra, e a última coisa que ele queria é que elas acabassem encontrando a Pérola Branca assim, que nem poderia falar direito ou se defender com o estrago grande que isso causaria. Garnet chega bem de fininho tocando no ombro dele o assustando, perguntando se está tudo bem e tal, e pede friamente que ele se junte a elas no treino, porque se ele está aprendendo a ser o Gen, ele tem que aprender a usar a sua arma também. Porém, Steven diz que é um pacifista, ele não é muito afim de lutas e nem sequer tem uma arma, pedindo para começarem com algo mais simples como fazer os transportadores funcionarem. Aí ela diz, tá, tudo bem. Lembra do primeiro episódio dessa série que eu dei um resumo do Steven Branco e disse qual era a arma dele? Então, o cetro de luz é definitivamente a arma dele, só que assim como Steven não sabia que tinha poderes ou que era mágico, ele também não sabe que pode tirar um cetro de luz gigante da sua pedra. Ele ainda vai aprender a fazer isso nessa temporada, mas não agora. Depois que Garnet concorda em ensinar primeiro transportadores para o Steven, ela lembra que assim que ele chegou ele estava falando sobre uma suposta amiga que eles tinham se separado por causa do transportador, perguntando se é por isso que ele quer aprender a se transportar, para saber onde está a sua amiga humana. Concordando muito nervosamente na hora, falando, humana. isso, minha amiga definitivamente é humana, ela até tem um nome humano e tudo mais. Só que Steven inventa também de dizer o nome dela, que é... Incrível como esse moleque passou um mês citando todos os nomes femininos que existem e na hora H ele não consegue pensar em nenhum bom. Então ele olha pro lado, vê que tem a Ametista pelo lado do lado e diz que o nome dela é Earl. Pearl sem o P. O que só faz sentido em inglês porque Earl é realmente um nome, só que um nome masculino. E todo mundo que vê séries americanas já ouviu algum personagem que tem um tio Earl. Anyway, Garnet engole essa e faz apenas um sinal positivo pra ele. Steven tá fazendo muito bem em não contar da Pérola Branca para as Crystal Gens, porque assim que Rose batesse o olho nela, saberia que aquela era a sua pérola que a Diamante Branco tomou, e associaria na hora que tinha um dedo da Branco nisso, sem falar em como seria constrangedor o encontro de Rose com a sua antiga pérola depois de tudo que aconteceu. Enfim, aguardem que ainda tem muita bomba nessa temporada. No capítulo seguinte, Steven tem exatamente o que ele queria, aulas de transportador com a Garnet, ensinando ele a usar direito ao invés de parar em lugares aleatórios. Garnet começa a explicar a ele que, para se transportar, você deve visualizar o lugar para onde quer ir, então sua pedra sincroniza com a base e você se teletransporta. E como ele falou que ele e sua amiga estavam fugindo de um monstro no jardim de infância, é pra lá que eles vão. Garnet os leva em um segundo pro jardim de infância Prime, que não parece ter ninguém. E aí Steven vai explicar pra ela que meio que aquele não é o lugar de onde ele e a Pérola Branca estavam fugindo de um vale cheio de buracos. Era com rochas vermelhas, associando finalmente que ele estava falando do Jardim Beta. Garnet move um pouco seu visor para baixo e olha como se estivesse pensando com seu olho de cima, prevendo que deve ser o Jardim Beta sim, e que o monstro que ele descreveu vai estar lá, não explicando agora pro Steven o seu dom de prever o futuro. Sendo assim, Garnet diz para ele tentar se transportar sozinho de volta para o templo. É simples e fácil, então ele deve conseguir, indo resolver sozinho o problema do monstro no Jardim Beta, por ele ser muito ágil e ser perigoso para o Steven. Ele volta para o templo sozinho, com a cara de quem fez muito esforço para conseguir e percebendo que não é tão ruim assim. Ele junta os pontos e percebe que agora é capaz de usar o transportador sozinho, pensando em ir logo naquele fosso onde a sua amiga está presa para resgatá-la, fazendo isso antes que Garnet e as outras voltem para que não vejam outra pérola. Mas dessa vez ele não consegue se teletransportar, ficando bem triste enquanto olha para uma foto deles, prometendo que vai encontrá-la de um jeito ou de outro. O anônimo do Tão lhe pergunta onde Steven está dormindo agora, que ele está vivendo no templo, falando que dorme no quarto da Ametista, em uma cama que tem nas suas pilhas de tralhas, o que é algo bem confortável. Bem, isso quando a Ametista não briga berrando com a pérola lá dentro, ou quando ela deixa a porta aberta e monstros corrompidos gigantes como a Centípoda entram para interromper o seu sono. Steven conta que mesmo a sua vida sendo muito estranha, ele prefere aceitar as coisas como são e seguir em frente do que pirar e surtar com todas as coisas mágicas que tem. E quando o caranguejinho de um olho só pega o seu dedão, ele pensa que coisa de humano seria bom de vez em quando. Seus fãs perguntam se ele já foi a um lugar em Beat City chamado Big Rosquinha, só que lá não existe Big Rosquinha, só um lugar chamado Big Bagel, que bagel é praticamente a mesma coisa que rosquinha, só deve mudar um ingrediente ou outro e o país de origem.
Lá dentro encontramos a velha e boa Sadie, sendo feita de trouxa pelo velho e podre Lars, que pediu 15 minutos de intervalo e já vai em 45 que ele sumiu. E lá ele conhece Sadie, mesmo ele não tendo dinheiro para comprar um bagel sequer, eles conversam sobre esse novo na cidade, não tem muita coisa nova em Beat City, e Sadie insiste que ele leve uma sacola de amostras grátis de bagels, sendo meio que um presente de boas-vindas para ele na cidade. Oh, tão fofo como a Sadie é adorável em qualquer universo alternativo, e como não tem um em que o Lars seja decente sem precisar morrer para isso. Novamente furando muito a lógica do universo, um fã do Steven pergunta diretamente para Garnet se ela vê alguma coisa no futuro do Steven, algo que ele não entende por que perguntariam isso para ela. Respondendo que a visão do futuro dela só pode ver resultados possíveis ou os mais prováveis que virão na rota atual que estão, por isso o futuro está sempre mudando, não é um destino talhado e nem inevitável. Aí Steven tira 5 segundos para pensar no que ela acabou de falar e se assusta que a pessoa que perguntou aquilo está realmente certa. Garnet tem visão do futuro e ela responde que é um pouco mais complicado que ela conta que Steven é meio que um mistério para ela, não conseguindo ver as possibilidades do futuro dele como vê para os outros, mas mesmo assim ele é só um pouco mais improvável que as Jeans comuns. Steven pergunta para Garnet se ela consegue ver ele reencontrando a sua amiga no futuro, e ela diz que é bem mais complicado que isso, e explica o que a nossa Garnet explicou para o nosso Steven no episódio Visão do Futuro, que o futuro é como um rio que tem vários e vários afluentes e cursos, que ela tem um mapa de como vai acontecer, mas não por completo, e alguns futuros têm tantas variáveis e fatores que se ela tentasse acompanhar, se perderia no presente. Contudo, ela consegue ver um futuro em que ele ajuda a Amethyst a procurarem a Centípoda no templo essa noite, ficando triste porque ele acha que só vai atrapalhar, mas Garnet vê alguns futuros em que ele realmente ajuda. Com mais uma pergunta que quebra a realidade, perguntam se o Steven tem algum poder de bolha, se referindo à bolha rosa do nosso Steven. Já o Steven branco entende que eles estavam se referindo àquela bolha cinza que ele e a Pérola Branca dormia, respondendo que aquilo é uma habilidade dela e ele não tem nenhum poder de Jen. Isso já é à noite, no dia que a Garnet previu aquilo. A Amethyst diz que claramente ele tem poderes ou uma arma, assim como toda Jen, mandando Steven largar o celular porque senão é hora de ver meme. Perguntando se ela gosta de ver memes. Sim, só que é melhor se concentrar em achar a Centípoda porque ela já está no quarto dela há 2 dias. Eles ouvem um barulho, há um momento de silêncio e a Centípoda passa que nem um trem separando Steven e a Amethyst, ficando de cara com o Steven quase devorando ele, que fica encarando a sua pedra, mesmo a Amethyst dizendo para não fazer isso, e seria uma ótima hora para ele invocar a arma Jen dele. Ele põe a mão na sua pedra e tenta muito pensar no arma, mas então sua Jen e seus olhos brilham branco, deixando a Centípoda como um fantoche monstruoso enorme e estou com a pedra em destaque, assustando Steven, mas dando brecha para Amethyst por fala com o seu chicote. Ela pergunta, mano, você tá bem? Parece meio surtado, falando que não imaginava que aquilo pudesse mudar de forma daquele jeito, e ele não tá se referindo ao fato da Amethyst tê-lo bufado, e sim ele parecer um fantoche monstruoso gigante. Coisa que a Amethyst acha que ele enlouqueceu porque aquilo não aconteceu, perguntando se ela tem certeza, e ela tem sim, porque ela tava olhando. Steven meio que fez a mesma coisa que ele fez com o Monstro Liguarudo quando ele e a Pérola Branca estavam fugindo do jardim de infância. Ele usou seus poderes em meio ao perigo, brilhou seus olhos e a sua pedra, e deixou a Jen como se ela fosse um fantoche gigante em que só a sua pedra está em detalhes na visão dele. Que deve ser assim que funciona o controle mental da Branco na visão da própria Diamante e na visão do Steven. Ele não precisa tacar um laser pelos olhos para controlar algo. Pode só se conectar mentalmente para evitar que faça algo. Até porque é só isso que ele consegue fazer no momento sem nem conhecer as próprias habilidades. Seus fãs indagam que ao invés de ter uma arma física, talvez seus poderes sejam de visão, tipo a visão do futuro da Garnet. O celular cai na cara dele e ele vai perguntar a Amethyst se o poder dele poderia ser a capacidade de ver coisas, como ele viu com a Centípoda, mas quando fala em voz alta ele vê que isso não faz muito sentido. Achando que só quebrou a sua pedra, perguntando pra Amethyst se isso é possível. Nossa, você vai perguntar logo pra Amethyst se quebrar a pedra é possível? Do nada, Pérola aparece pra checar se a pedra dele tem alguma rachadura ou problema, vendo que não há nenhum tipo de fissura ou rachadura, sem entender por que ele pode ver coisas, já que nunca soube nada sobre isso. Talvez seja algum poder de visão, mas seria estranho para um topázio, isso se ele for um topázio, porque o corte e a faceta dele são bem comuns para um Jen tão pequeno. Resumindo que ele é incomum, mesmo para uma raça de alienígenas feitas de luz à base de pedras preciosas. Ficando triste, mas entendendo, ele está acostumado a ser incomum. Esquecendo as Crystal Gems principais agora, um anônimo pergunta o que ele acha de Rose Quartz, se ela é legal, dá atenção a ele, e é uma ótima pergunta, porque nesse episódio a gente não viu a Rose em nenhum momento e já passamos por vários capítulos. Ele conta que Rose é muito gentil, calma e misteriosa, dizendo que se ela não fosse tão doce ele teria medo dela. E isso porque você não sabe da história dessa doida, hein, Steven? Ele ouve um barulho e uma rosa surgindo na porta do templo, percebendo que ela chegou, perguntando se ele está de novo ocupado com aquela coisa de perguntas. Ele responde sim e não. Sim, são perguntas, mas ele não está ocupado. Pérola contou a Rose que ele estava preocupado com a pedra dele, também perguntando se ele está preocupado em não conseguir invocar uma arma. E preocupação não é exatamente a palavra que vem na cabeça do Steven. Ele está bem acostumado a ser incomum, seja Jen ou humano. Parece que sempre tem algo de errado com ele. Rose diz que não tem nada de errado com ele, tudo bem invocar uma arma, não precisa, mas ele diz que precisa sim. Garnet diz que quando ele conseguir vai levá-la a transportadores diferentes.
ele também vai poder se defender quando estiver procurando sua amiga, e mesmo sendo suposto que ele consiga fazer, ele não consegue. Daí Rose tem uma ideia na cabeça e diz que ele não precisa invocar sua arma, subindo com ele no transportador e o levando para o antigo campo de batalha de morangos. Lá ela conta que aconteceram muitas batalhazinhas, contando que venceram, mas muitas de suas amigas pereceram, sobrando apenas as suas armas como recordações. Sugerindo que lá pode ser o arsenal dele agora, utilizando as armas delas. Porém, Steven se considera um Zé Ninguém que não merece roubar as armas de soldados leais. Não pode ser um Jen que não consegue invocar a própria arma e rouba dos mortos. Rose se ajoelha e explica que ele não é um Zé Ninguém, ele é um Crystal Jen assim como elas, e ele tem tanto direito de usar aquelas armas quanto ela, Pérola, Ametista ou Garnet. Ela lembra de quando aquele campo era uma terra sem vida banhada pelos horrores da guerra, e agora a vida floresceu lá através daqueles morangos. É isso que ela tanto ama na Terra, a sua capacidade constante de mudar. Então ele não precisa ser igual a alguém, basta ele ser o melhor que conseguir. Isso já é o suficiente para as Crystal Gens. Ouvindo isso, Steven fica com os olhos cheios de lágrimas e abraça Rose, surgindo uma Jen corrompida bem atrás deles. E como Rose não teria tempo de virar e reagir para protegê-los, instintivamente Steven consegue puxar o seu cetro da sua pedra, fazendo a Jen mordê-lo e dando brecha para Rose pegar uma espada e descer o sarrafo nela. Ficando admirado que ele realmente tem uma arma e finalmente pôde invocá-la. Ó, o cetro. Então é isso, galera. Por essa parte é isso. Eu acho que eu fiz um pouco maior que o normal, eu acho. E não esqueça de votar na enquete pra ver se vocês querem que a O próxima... cetro que tirou, é bravo, velho. Pô, muito bom! Pô, gente, tá bem Tá legal acompanhar muito essa bom, história. família. Então deixa seu like e seu comentário pra gente poder continuar, né, É Miranda? isso aí, apoia aí pra gente continuar aqui no YouTube. Pô, gostou muito do visual desse Steven Branco, Sim, Miranda, muito pra ser sincero. fofo, muito fofo. Pois é, gente. Então apoia aí, deixa seu likezão, seu comentário e nos vemos no próximo Amamos episódio. vocês. Valeu.